Você já parou para pensar aonde que um milionário iria investir o dinheiro dele? Quais ativos ele teria? Quanto de dividendo ele deve receber por mês? Bom, eu já me peguei pensando nisso e é por isso que hoje eu vou estar analisando com vocês a carteira de um inscrito que tem exatos 1.060.000 reais investidos na Bolsa de Valores e em outros ativos também, e eu vou estar compartilhando com vocês toda a carteira dele abertamente, mostrando cada detalhe que ele possui. Eu não tenho dúvidas que esse vídeo vai ser muito interessante porque vai revelar tanto para mim quanto para vocês a mente aí de uma pessoa milionária, o que ela pensa com relação aos investimentos e onde que ela está diversificando a carteira dela. Então, se no final desse vídeo você curtiu o nosso conteúdo e quiser aprender mais sobre as finanças, investimentos e sobre empreendedorismo também, você pode estar seguindo a gente aqui embaixo, ativando o sininho para receber as notificações de quando sair vídeo nosso. Mas antes eu queria falar dessa planilha aqui que eu vou estar deixando ela de presente para vocês. Essa planilha ela dá o preço máximo que você pode estar disposto a pagar em uma ação e eu vou estar deixando ela aqui na descrição desse vídeo. Basta você descer aqui, tá clicando no link e tá baixando ela gratuitamente para você. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar a tomar melhores decisões na hora que você for investir. Mas sem mais delongas, bora começar. Bom, como vocês podem ver aqui na tela, o patrimônio total dele está aqui em 1.063.000 reais investidos, onde o valor que saiu do bolso dele foi aqui de 999 mil. O restante veio aí através do lucro que ele obteve aí com seus ativos, tanto através dos dividendos quanto da valorização das cotas. Você pode ver aqui que o lucro total está em 81 mil reais, que se dá aí pelo ganho de capital, certo? Ou seja, a valorização que ele teve dos ativos e também o recebimento de dividendos. A gente vai ver que ele tem uma carteira que não é muito focada na distribuição de dividendos, mas ele tem aí uns ativos geradores de renda passiva. Ele recebeu aí ao todo quase 17 mil reais de dividendos desde quando ele começou a investir. Se a gente for ver a questão da rentabilidade da carteira dele e ver a rentabilidade total, ele está aí com 34,55% de valorização. Bom, se a gente descer aqui para a parte da evolução do patrimônio dele e filtrar aqui desde o início, a gente pode ver que ele começou ali atrás, certo? Recentemente, no mês 9 de 2023, certo? E desde então ele foi fazendo aportes, foi escolhendo melhores ativos e chegou aí no patamar atual dele, certo? Que é atualmente aqui no mês 6 de 2026. Se a gente for ver aqui os ativos que ele possui na carteira dele, a gente vai ter esse gráfico de pizza aqui que vai dividir a carteira dele em alguns setores. Esse setor grandão aqui em azul é a famosa renda fixa, que é onde ele tem maior valor alocado, ele tem aí 74,08% de toda a carteira dele. A menor parte, que é essa aqui, são as criptomoedas, certo? Um setor bastante volátil, ele tem aí uma porcentagem de 0,80%. Mas ele também tem outros setores aqui no meio, certo? Que envolvem, por exemplo, os ETFs internacionais, certo? Ele tem uma exposição ao dólar, tem também alguns fundos, tem as ações brasileiras, fundos imobiliários brasileiros, tem tesouro direto, tem outros ativos que a gente vai ver em seguida e as ações americanas que são as chamadas stocks. Bom, já nessa parte aqui podemos ver que ele tem uma carteira bastante diversificada, o que é muito interessante, né, para pulverizar os riscos e a possibilidade de perder dinheiro. Bom, começando aqui pelas ações, certo? Podemos ver que ele tem um total atualmente de 8 ativos, certo? Com um valor investido de 47 mil. O ativo que ele tem maior saldo é a BB Seguridade, uma ação no setor de seguros, que ele tem um saldo aí de praticamente 20 mil reais. Seguidos aí de Petrobras, né, Commodity, Banco do Brasil, Vale, Sabesp e Sanepar são duas ações no setor de saneamento, mas a Sabesp ela vai focar no estado de São Paulo e a Sanepar no estado do Paraná, as duas são líderes em cada um desses estados. Temos também a JHS3, que é uma ação aí do ramo da construção civil, certo? E temos também a Taesa 11, que é uma ação aí no setor de energia. Se a gente for ver a variação, que é a correlação entre o valor que ele pagou pela ação e o valor que ela está atualmente, a maioria aqui vai estar no verde, certo? Exceto aqui as ações do Banco do Brasil que deram uma corrigida nesses últimos dias. Podemos ver que ele está com uma variação negativa de 8%, que representa R$ 397. Mas se a gente considerar também que esses são ativos geradores de renda passiva, ou seja, que eles pagam dividendo, e a gente vê a parte da rentabilidade, todos eles vão estar aqui no verdinho, dando uma ênfase principal aqui na JHSF3, que ele está aí com uma baita rentabilidade
de mais de 200%. Isso se dá principalmente por toda a valorização que a ação teve, mas essa é uma das poucas ações na Bolsa Brasileira que vai pagar dividendo mensalmente para o seu cotista. Então, se você não quer investir em fundos imobiliários, mas mesmo assim quer receber um dividendo mensal, a JHSF3 é uma ótima empresa para isso. Bom, já da parte das ações eu gostei bastante e achei que está muito bem diversificadas as ações com setores perenes, saudáveis e que podem gerar bastante lucro ao longo dos anos, porque são setores que as pessoas têm bastante demanda deles. Partindo agora para os fundos imobiliários, ele tem um total aqui de 11 ativos. Eu não vou adentrar em todos eles porque são bastante, certo? Mas, no geral aqui, ele tem aí, por exemplo, o Habit 11, que é um fundo imobiliário de papel, certo? Ele tem o saldo aí de R$ 8.700, é o ativo que ele mais tem em saldo aqui com relação aos fundos imobiliários, seguidos aqui de VISC 11 e XPML 11, que são dois fundos imobiliários do setor de shopping, certo? Fundos imobiliários de tijolo. Temos também o RISAC 11, que é um fundo imobiliário de papel. Esse fundo imobiliário que está aqui com uma rentabilidade ótima de 32%, isso porque ele distribui aí bastante dividendo. Mas é um fundo imobiliário high yield, ou seja, o risco por trás é maior também. E a gente vai ter mais esses outros aqui que ele tem uma exposição um pouquinho menor. Se a gente for ver a variação, podemos ver que a maioria dos fundos estão aqui negativos, certo? Dando uma atenção aqui para o Tegar 11, que ele está aí com uma variação de menos 53%, está perdendo aí R$ 2.271, certo? Mas se a gente for ver a rentabilidade, né, que considera a distribuição de proventos, podemos ver que apenas dois vão ficar aqui no vermelhinho e o resto já está no verde, o que é algo bem positivo. Bom, a carteira de fundos imobiliários dele também está bem diversificada em setores de papel e de tijolo, e o que é muito saudável, apenas dá uma atenção aí para alguns fundos imobiliários que podem ser high yield e podem aí estar passando por alguma dificuldade atualmente. Bom, passando para as estoques, né, as ações americanas, ele vai ter 3 ações, que são ações de tecnologia lá nos Estados Unidos, que é a Meta, a Nvidia, que vai focar aí nos chips, né, para inteligência artificial, e a Microsoft também. Podemos ver que a rentabilidade delas está bastante atraente, pagando aí bastante dividendo, né, o que faz com que ele esteja aí rentabilidade de 44% na Meta, 58% na Nvidia e está infelizmente negativo aqui na Microsoft, mas isso se dá aí por essa queda, né, da cotação da Microsoft nos últimos tempos. Bom, como eu mostrei ali em cima para vocês, a renda fixa é a parte que ele tem maior exposição, tem aí R$ 787 mil investidos. Aqui, basicamente, ele investe em CDBs, que são os certificados de depósitos bancários, e em LCAs, que são letras de crédito do agronegócio. Enquanto CDBs ele vai ter que pagar, por exemplo, um imposto na hora que ele for resgatar esses ativos, as LCAs, né, elas já são livres de imposto de renda. Então, por conta disso, os CDBs, por exemplo, que ele tem aqui, rendem aí 100% do CDI, já a LCA, aqui que ele tem, rende 95% do CDI. Essa diferença se dá realmente por conta disso, né, do imposto que a LCA ela vai ser isenta. Mas como vocês podem ver, ele diversificou aqui em CDBs, né, do Banco Sicredi, do Banco da Ecoval, do Banco da Ecoval que está pagando 104% do CDI, e também ele tem o cofrinho, o Mercado Pago. Aqui não tem muito o que falar porque é o bom e velho arroz com feijão que funciona sempre. Na parte das criptomoedas, certo, ele está com uma variação negativa, basicamente porque o Bitcoin, que é a maior exposição dele, que ele tem R$ 7.400, está com uma variação negativa porque a gente está aí num período de bear market, que é quando o preço das criptomoedas está aí se desvalorizando e está em fundo de mercado. Mas a probabilidade para o ano que vem é que o preço delas volte a crescer e a gente entre na época de bull market. Bom, passando para os ETFs internacionais, que são aqueles que vão replicar algum índice, a gente pode ver que ele tem aí um ETF de renda fixa, que é o TFLO, ele tem aí $10 mil investidos, seguidos de outro aqui de renda fixa, que é o IEF. Ele tem também o IVV, que é um ETF que vai replicar o S&P 500 das 500 maiores empresas americanas, e tem também o QQQ, que vai replicar o índice da Nasdaq. Podemos ver que, no geral, todos estão aqui no verdinho, dando uma ênfase para o QQQ, que está se destacando aqui dos demais. A parte do tesouro direto dele está focado principalmente em ativos aí que vão se proteger contra a inflação, ou seja, ativos IPCA+. Temos aqui o Tesouro Renda Mais 2065 e o Tesouro IPCA Mais 2045. Aqui todos eles estão aqui no negativo, tanto na variação quanto na rentabilidade, principalmente pelo cenário atual da Selic, que está bastante elevado,
e do IPCA, que nos últimos meses sofreu uma projeção para cima, ou seja, ele pode crescer. Com base nisso, esses ativos aqui vão acabar sofrendo um pouco no curto prazo, mas no longo prazo, conforme o Brasil vai ajeitando aí a sua economia, esses ativos podem vir a se valorizar e ele pode também estar ganhando, por exemplo, na marcação ao mercado e estar fazendo a venda desses ativos com lucro antes aí do prazo de validade. Bom, bastante interessante essa parte aqui do IPCA, pensando aí numa possível marcação ao mercado. Ele tem também aí um fundo de investimento, certo? Que é uma debenture da Sul América. Ele tem um saldo de R$52 mil. E para fechar aqui em outros, ele tem um capital social aí que ele tem um saldo de R$19.400. Bom, resumindo aqui a parte dos ativos dele, eu achei que está bastante diversificado. Ele tem aí 42 ativos, divididos aí principalmente em renda fixa e renda variável, e está bastante diversificado, certo? Eu só aumentaria um pouquinho mais a exposição lá no exterior. Bom, passando agora para a parte dos proventos, certo, pessoal? O resumo, ou seja, a média mensal dele está em receber R$836 de dividendo por mês, e o total que ele já recebeu na carteira é aí de R$16.963. Se a gente analisar aqui todo o dividendo que ele já recebeu desde lá no começo, o primeiro dividendo foi no mês 1 de 2024, onde ele recebeu R$26,30. Vamos ver de qual fundo imobiliário. Bom, ele recebeu aqui, na verdade, de uma ação, né, e de outros dois fundos imobiliários, da Taesa e de outros dois fundos imobiliários aqui. E desde então ele foi aportando mais e, consequentemente, o dividendo foi crescendo mais também, até que chegou aqui nesse ponto, no mês 3 de 2026, que ele recebeu o máximo dividendo da carteira dele. Ele recebeu R$2.342 em um único mês, aí que pingou na conta dele sem ele ter que ter feito nada, apenas ter investido o dinheiro dele e ter visto o dinheiro trabalhar por si próprio. Podemos ver que a BB Seguridade, que é uma ótima pagadora de dividendo, foi a que mais pagou nesse mês, representando aí 55% do total de dividendo. Se a gente for ver por tipo, né, ele teve a distribuição das ações brasileiras, ele teve também dos fundos imobiliários, dos ETFs internacionais que vão pagar dividendo e aqui um pouquinho das estoques. Bom, vamos analisar agora o histórico mensal dele desde quando ele começou a investir lá em 2024. A gente pode ver que a média de recebimento ao mês era de R$297, certo? Ele recebeu aqui um total de R$3.572. Em 2025 essa média aumentou, foi para 616 e atualmente, né, essa média está aí em 998, beirando os R$1.000 por mês de renda passiva. Bom, se a gente vê aqui a parte da consolidação do patrimônio dele e ver, por exemplo, a diversificação que ele possui, podemos ver aqui que a exposição ao exterior ela é ainda menor, né? Ela representa 7,80% de tudo que ele investe, e mesmo que pouquinho, para muita gente isso já representa bastante coisa, representa aí R$82 mil que ele tem investido lá no exterior, contra um nacional aqui de 92,2%, que ele tem aí R$980 mil investidos no Brasil. Bom, na parte das ações, a gente pode ver que ele tem toda essa diversificação aqui dentro das ações, certo? Dividida em seguradora, em exploração, refino e distribuição, água e saneamento, bancos, minerais metálicos, incorporações e energia elétrica. E nos fundos imobiliários também. Aqui essa parte é o fundo imobiliário de papel, seguido de fundo imobiliário de tijolo, lajes corporativas, de parte de galpões logísticos e a parte híbrido, que são fundos que vão investir em outros fundos imobiliários. Bom, e se a gente analisar a rentabilidade da carteira dele com relação ao CDI, a gente pode ver que aqui ele está perdendo um pouco, certo? Mas isso se dá basicamente por conta de que o CDI está passando aí por um tempo que ele está bastante elevado e carteiras aí que não estão focadas 100% em ativos de renda fixa vão acabar valorizando um pouquinho menos no curto prazo, mas no longo prazo essas carteiras tendem aí a ter uma tendência de superar o CDI, porque vão investir em ativos de renda variável que têm mais risco, mas que podem entregar melhores rentabilidades por conta da valorização da cota e da distribuição de dividendos. Bom, mas vendo a rentabilidade ao ano dele, podemos ver que em todos os meses aqui ele teve uma rentabilidade aí no verdinho que ficou positiva. Bom, e se a gente vê a parte aqui dos aportes dele, a gente pode ver que basicamente ele mais compra, né, do que vende. A parte verde aqui são as compras e a parte aqui em vermelho
vão ser as vendas. Podemos ver que nos últimos meses aqui ele acabou fazendo algumas movimentações de venda, mas no geral ele mais compra ativos, ou seja, ele guarda aí os ativos para o longo prazo, o que está super certo. Bom, só a fato de curiosidade que no mês 6 de 2026, os ativos que ele comprou aí foram Bitcoin, seguidos aí de Tesouro Renda Mais 2065 e Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil que estava aí abaixo dos R$ 20, ele foi lá e aproveitou essa oportunidade. Bem bacana aqui essas ideias. Mas essa foi a carteira, pessoal. Quero que você comente aqui o que você achou dessa carteira. Pode deixar aqui nos comentários que eu quero estar lendo a opinião de vocês. E se vocês quiserem que eu esteja avaliando a carteira de vocês, vocês podem estar deixando também aqui no comentário o link da carteira de vocês, que eu vou estar fazendo vídeo e analisando os ativos que vocês possuem. E se você curtiu esse conteúdo, pode estar seguindo a gente aqui para mais. E ótimos investimentos para vocês e até um próximo vídeo.